Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Ok, colegas, após o intervalo, vamos dar sequência à nossa sessão de julgamento do período da tarde, no dia 5 de outubro de 2020. Nós estamos analisando, nesse momento, julgando os processos que são da pauta da manhã e que serão com vista em agosto e setembro. Nós vamos fazer agora 3 itens da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. São os itens 6, 7 e 9, só que o conselheiro Márcio, ele pede que seja feito primeiro o item 7, né, Márcio? Sobre fazer primeiro o item 7, que é do contribuinte Evaristo Gazotti, depois fazemos o item 9, que é do Sérgio Junqueira Machado, e na sequência faremos o item 6, que é do contribuinte Jeft Fernando Lisovski. Então, Márcio, vamos começar, então, pelo item 8 pelo item 7 da pauta, do contribuinte Evaristo Gazotti. Você, então, pode fazer um resumo, né, um resumo do caso, saiu com vista, né, só para lembrar a turma, e aí eu fiz um voto vista, viu? Aí eu vou ler o meu voto vista, mas dá uma situada na turma em relação a esse caso, aí na sequência eu faço a leitura do meu voto vista. Pode começar. Tá, pode começar. Quanto contribuinte, então, foi exigido o tributo incidente sobre valores recebidos da Secretaria Municipal de Finanças no valor de R$109 mil, os quais ele alega serem correspondentes à desapropriação de imóvel. O que ele traz de prova, nesse sentido, antes é bom lembrar que a súmula CAF número 42, ela é expressa em falar que, independente da modalidade de desapropriação, e é bom consignar que a DRJ, ela não discorda que se trate de desapropriação. Ele fala que não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação. Aí, nos autos, estão 2 controles de ordens cronológicas do Departamento de Desapropriação, onde estão discriminadas as rubricas das verbas percebidas, comprovante de depósito judicial às folhas 39 e o mandato de levantamento judicial às folhas 40. Eu menciono que deveria ter o contribuinte aduzido aos autos cópia da sentença que decidiu pela desapropriação do bem imóvel, mesmo porque não se pôde identificar em pesquisa do Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente encontra o processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, o assunto é desapropriação, mas a gente não encontra a sentença. É um processo de 1994, ainda era na época dos cruzeiros reais. De toda sorte, eu não vejo como essa omissão do contribuinte possa penalizá-lo quando existem elementos indiciários nos autos que permitem a conclusão de que a indenização é decorrente de desapropriação e tal não é verba tributável. É este o voto, presidente. Cancelar o lançamento por se tratar por força da súmula CAF número 42, tratando-se de verba indenizatória por desapropriação. Ok, Márcio, ok. Colegas, eu fiz um voto vista, esse processo está na minha pastinha lá, no meu nome. É só abrir lá, voto vista Evaristo Gazotti. É curtinho, eu vou dar uma lida nele rápida, e aí a gente faz a coleta de votos. Todos abriram já? Eu vou fazer a leitura rapidamente. Com a máxima vênia, divirjo o ilustro relator quanto ao provimento do recurso voluntário. Antes de considerações outras, para melhor análise da situação, vejamos o seguinte excerto da decisão recorrida, folha 26. A DRJ diz assim, no caso que ora se examina, o impugnante limita-se a afirmar que o pagamento recebido da Prefeitura de São Paulo corresponde à indenização por motivo de desapropriação. Junta aos autos apenas os demonstrativos de cálculo de folhas 8 e 9, que identifica a verba como indenização, sem definir a que título tal indenização deveria ser paga. Em relação ao requerimento de levantamento de folha 10, não há qualquer referência ao processo judicial. A desapropriação a qual o artigo 117 do RIR faz referência e determina que seja apurado o ganho de capital é a desapropriação em que o proprietário
a propriedade é retirada de alguém, conforme definido acima. Os documentos juntados pelo impugnante não comprovam tratar-se de desapropriação, o pagamento a título de indenização. Ressalta-se por oportuno que na jurisprudência encontra-se casos denominados de desapropriação indireta, que não se confundem com os tratados pelo RIR. Entende-se como desapropriação indireta o pagamento de indenização ao proprietário de imóvel que, por alguma ação ou omissão do poder público, tenha afetado o conteúdo econômico do bem. Ou seja, nesse segundo caso, o pagamento recebido a título de indenização é rendimento tributável sujeito ao ajuste anual. Conforme se observa pelo julgado da COR, os documentos apresentados com impugnação pelo contribuinte, ora recorrente, não teriam comprovado que o rendimento em pauta seria decorrente de desapropriação, e destaca ainda que para cada tipo de desapropriação direta ou indireta, há tratamento tributário distinto. De fato, o contribuinte apresentou, junto com sua impugnação, apenas os 5 documentos a seguir relacionados: 2 demonstrativos da Prefeitura de São Paulo, um cálculo de imposto de renda feito à mão pelo próprio contribuinte com indicação de seu número de inscrição na ordem dos advogados, um comprovante de depósito do Poder Judiciário e um mandato de levantamento judicial, folha 14. No caso dos demonstrativos da Prefeitura Municipal de São Paulo, por exemplo, além de fazerem referência ao contribuinte como interessado e não como desapropriado, apenas mencionam indenização no campo do histórico, sem dizer a que título foi essa indenização. Confira-se. Aí eu transcrevo ali. E o mesmo se repete nos demais documentos, cabendo destacar que nenhum deles menciona qual imóvel teria sido objeto de desapropriação e nem se esse imóvel seria de propriedade do contribuinte. Ademais, tanto na impugnação quanto no recurso, o contribuinte não afirma que o rendimento em questão é decorrente da desapropriação de um imóvel de sua propriedade. Vejam só o que ele diz na impugnação e no recurso. Na impugnação ele diz assim, contesto de forma veemente esse lançamento, pois se trata de processo de desapropriação e valor lançado é o total de uma parcela recebida da Prefeitura pela desapropriação de um imóvel. E de acordo com as planilhas, ele fala assim, de um imóvel. No recurso voluntário ele diz assim, insisto nos termos da minha defesa inicial, que impugnou a notificação de lançamento, onde consta a mesma realidade dos fatos narrados nesta. Olha o que ele diz, gente. E peço que seja considerada tal receita em discussão como receita de desapropriação. Ou é ou não é a gente que vai considerar como desapropriação, né? Ou é ou não é, né? Como se vê, na impugnação, o contribuinte apenas diz que se trata de desapropriação de um imóvel. E no recurso, pede que a receita em questão seja considerada como receita de desapropriação. Ora, tais alegações não são suficientes para afastar a exação, em especial quando o lançamento tributário goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e equívoco contrário, essa presunção, o que não aconteceu no presente caso. E vamos e venhamos. É muito fácil comprovar que determinado rendimento é proveniente da desapropriação do imóvel. Basta o contribuinte apresentar a certidão do registro de imóveis apontando que o imóvel desapropriado era seu, acompanhada dos documentos emitidos pela Prefeitura indicando o imóvel, o nome do proprietário e as condições em que se deu a desapropriação, ou mesmo documentos da Justiça que tragam essas informações. Porém, nada assim foi carregado aos autos, tendo o contribuinte trazido com seu recurso os mesmos documentos já apresentados com a impugnação. Diante do quadro que se apresenta, pela falta de demonstração inequívoca de que o rendimento ora discutido é fruto de desapropriação de imóvel de propriedade do contribuinte, mantemos o lançamento fiscal e a decisão recorrida. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É assim, Márcio, eu vou negar provimento ao recurso, porque para mim os documentos que estão ali são muito frágeis, assim, sabe? É quase como dar provimento por presunção, assim, sabe? Né? Eu vou votar, é assim como eu voto. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Opa. Posso iniciar a votação? Vocês estão me ouvindo?
Então, estão todos quietinhos. Tá, Esse é o chamado silêncio eloquente. Vamos lá, então. Francisco, como você vota? Diligência. Anexar a decisão lá, a sentença, para clarear. Ele apresentou alguns documentos, agora não foram suficientes. Eu acho que a gente teria um primeiro passo, ou dar provimento ou pedir comprovação. Tá. Tá. O conselheiro Francisco está votando por converter o julgamento em diligência. Vamos colocar em votação, então. Vamos colocar em votação. Gregório, você acompanha a diligência? Não. Não. Márcio, você acompanha a diligência? Eu posso? Eu não fiz o voto, eu não entendi. Eu tenho que votar na diligência também? É o seguinte, a turma está propondo, em vez de votar o teu voto, converter o julgamento em diligência, tá? E aí, se for convertido em diligência, aí você não tem saída, vai ter que aceitar a diligência, né? Aí o processo sai em diligência, tá? Não, eu sei, eu não sabia que eu tinha que votar. Se você discordar da diligência, vai ser designado alguém para fazer a resolução, tá? Aí o processo sai em diligência, quando voltar o processo, volta para você, com o resultado da diligência aí, tá? Você acompanha ou não a diligência? Eu vou só fazer um parênteses antes de votar. O problema é que esse processo tem no Juiz Brasil, só que eu não posso acessar o Juiz Brasil porque precisa ter uma assinatura. Eu botei no WhatsApp o endereço de onde está o processo, só que eu não tenho como acessar. Tem lá o histórico do processo, enfim, mas eu não... Mas, continuando, só fiz esse parêntese, eu, seguindo minha política de que se uma autoridade julgadora está em dúvida para julgar, para acompanhar o voto do relator, então acompanha a diligência do Francisco. Tá. O Márcio acompanha a diligência. Renata? Olha, se eles estão achando que eu acompanho também. Diligência. Tá. Rafael, você acompanha a diligência? Não, Rafael não acompanha a diligência. Luiz? Eu não acompanho a diligência. Luiz não acompanha a diligência. Ana, você acompanha a diligência? Eu não acompanho. Não acompanha a diligência. Eu também não vou acompanhar também, então restou vencida a diligência, né? Quem votou pela diligência foi o Francisco e o Márcio, isso? Foi, e a Renata. Desculpa, perdão, Renata. E você, tá. Então, diligência vencida. Agora vamos para o caso aqui, né? O conselheiro relator vota por dar provimento ao recurso voluntário. Né? Eu fiz esse voto ali para negar provimento. Francisco, como você vota? Agora votando o voto do Gregório. Eu só não entendi uma coisa do teu voto. Tu entende que tem dois tipos de desapropriação, uma tributável e uma não tributável, ou não? Aquilo é irrelevante para ti? Não, eu só coloquei uma observação que a DRJ fez, porque, veja, para fiscalização, né, esse lançamento foi feito numa época que nem tinha essa súmula do CARF, né, eu não conferi isso, a súmula da desapropriação. Provavelmente não. Então, dependendo do tipo de desapropriação, o tratamento tributário era né? E nem essa informação veio para a Receita para saber como tributar, né? Se era caso tributar, né? E o RIR fala de desapropriação para fins de reforma agrária, não para qualquer tipo de desapropriação. E outra, em desapropriação quando tem ganho de capital. E aí, tributa ou não tributa, né? Eu até acho que não sei, eu tinha que estudar melhor essa súmula do CARF, não sei se ela levou em consideração. Eu abri um precedente da súmula, mas não fala sobre isso. Mas o fato é que, Dene, a DRJ concorda que é uma desapropriação, ela tributa... Não, você viu que eu transcrevi ali trecho, né? Sim, ela fala que pode ser... Ela não concorda, ela fala que não tem elementos suficientes para dizer que é uma desapropriação, inclusive aquele valor recebido, a indenização, ela diz que não dá para ter certeza que aquilo ali é desapropriação. Eu não estou convencido, né? Ou eu voto assim, ou diligência, né? Mas a diligência já foi vencida, né? Mas tranquilo, cara, vamos lá, né? Francisco, como que você vota? Eu vou
acompanhar o voto vista. Francisco, tá. Gregório, como vota? Vou acompanhar o relator. Relator. Márcio, Márcio já tem voto. Renata, como vota? Relator. Relator. Rafael. O relator. Luiz, como vota? Vou com a divergência. Ana, como vota? Com o relator. Relator e vista. Tá, então nesse caso, por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário. Tá? E eu vou integrar o teu voto como declaração, correto? Isso. Eu vou fazer a declaração de voto, que vai ser, na verdade, o meu voto vista. Né? Eu estou copiando e colando já, só para não perder já. Tá, jóia, então. Estou botando aqui. Tá. Então, deixa eu registrar aqui a decisão. Márcio, eu tentei acessar ali pelo que você falou, pelo JUS não vai dar, porque o JUS é um site que compensa decisões. Eu entrei pelo site do TJ São Paulo, só que esses autos antigamente eles eram físicos e eles passaram eletrônico. O eletrônico ele foi convertido a partir do momento do cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença, no caso aqui, é a expedição do precatório para pagamento da desapropriação. Então vem muito curto. Então, ele iniciou, o tribunal autorizou o pagamento, julgou extinta, aí houve a substituição esse Evaristo, ele faleceu, veio a substituição pelo espólio, representado pelo inventariante, foi a autorização do pagamento, da liberação do precatório em pagamento, e houve comunicação do recebimento e extinção do processo. Não dá para acessar o teor, entendeu? Só para suprir essa dúvida aí. Eu sou assinante do Jus do Brasil, mas eu estou vendo aqui que eles dão tempo para fornecer as decisões, sabe? Pelo Zap ou pela... Provavelmente porque, como ele era físico, é um processo antigo, né, eles vão ter, talvez, aí o acórdão final, e neste caso, se não houve recurso de ofício por causa da matéria, né, na questão judicial. Então, na verdade, recebe o recurso de ofício, porém, julga improcedente. Algum andamento? Não deu para extrair nada sobre isso, Márcio? Não tem. O Márcio localizou no Jus Brasil, só que no site do TJ você não tem acesso. Eu não sei se pelo assinador digital alguém teria, entendeu? Andamentos do processo? Nenhum? Não, porque quando ele vem para cumprimento processual, ele foi convertido eletrônico já, e aí isso só tem aqueles extratos de movimentação curto. Não tem nenhum andamento. Renata, eu me dei por satisfeito em face a saber que é um processo civil de desapropriação e que o levantamento é referente ao mesmo processo. Eu fiz só esses links. Eu, naturalmente, preferiria que tivesse as sentenças trazidas aos autos, mas agora mesmo, nessa sessão, a gente estava conversando sobre, às vezes, a inoperacionalidade de realizar tais procedimentos, como juntar, por exemplo, algo sobre um processo de 94. Então, eu me satisfaço com o fato de haver um processo judicial de desapropriação, um levantamento relacionado ao processo de desapropriação expedido pelo Departamento de Desapropriações. Não ia ser outra classe de processo, não ia estar classificado de outra maneira. Eu compreendo a cautela do DENE, mas nesse caso eu entendo que qualquer exigência superior à juntada de documentos seria incrivelmente desvantajosa para a administração e para o próprio contribuinte, quem eu nem sei se porventura ainda esteja vivo. Que a gente ainda tem que lembrar desse detalhe, né? Ele pode também não estar vivo, então a pessoa que pode lidar com isso, o espólio dele, o inventariante, neste caso, pode sequer ter essa informação ou pode não ter como providenciar essa informação.
na última decisão aqui de 14 de abril de 2020, fala de a reversão da quitação atribuída ao precatório em questão. Aguarde o pagamento a ser realizado oportunamente nos termos constitucionais. Eu estou tentando entender que reversão de quitação é essa que ele está querendo dizer aqui, né? Tu consegue acessar, Luiz? Eu consigo, agora a decisão está em PDF, mas ele não abre na hora. Eu preciso pedir para eles, aí eu dou meu e-mail, para depois eles mandarem. Como o interesse da votação é agora, no momento posterior, não sei quando é que eles vão mandar. Quando você entra no site do TJ, está lá, parte do processo requerente, Municipalidade do Estado de São Paulo. Eu estou com o processo. Eu estou com todos os elementos processuais aqui na minha frente. Eu estou vendo aqui só o seguinte, que o Márcio falou, é um processo de desapropriação, tá? É um processo de desapropriação. Agora, deixa eu ver aqui, porque o Márcio falou aí na questão do contribuinte, quanto assim a questão de estar vivo ou não, né? Eu estou vendo aqui, eu vi em algum lugar aqui falando de espólio, sabe? Dá para achar direto no Diário de Justiça, mas tem que ter um período de busca. Isso, exatamente. Aí por mês. Mas ele acha que a decisão na íntegra que sai no Diário. É desapropriação, tá? É desapropriação. A ação é de desapropriação. Secretariante. Olha, ele já faleceu, o contribuinte, viu, Márcio? Ele faleceu. Porque em 31 de janeiro foi autorizado o ingresso do espólio. Exatamente, Rafael, exatamente. Ele já faleceu. Em 31 de janeiro de 2018. Bom, mas já tá julgado, né? Tá, posso fazer a leitura do dispositivo, então? Colegas, no item 7 da pauta do contribuinte Evaristo Gazotti, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de conversão do julgamento de diligência para instrução dos autos com sentença judicial. Vencidos os conselheiros Francisco, autor da proposta, Márcio e Renata, que votaram por converter o julgamento de diligência. Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, sendo vencidos os conselheiros Francisco, Luiz e Dene, que negaram provimento ao recurso. O conselheiro Dene manifestou a intenção de fazer a declaração de voto. Tá? Ficou assim a decisão do item 7. Agora, por sugestão do conselheiro relator, nós vamos fazer o item 9 da pauta, do contribuinte Sérgio Junqueira Machado. Márcio, então tem a palavra aí para fazer um resumo para nós, né? Um resumo apenas, se possível. Pode começar. Eu não estou ouvindo o Márcio, alguém tá? Márcio está sem som. Baixou agora o modo do Dene, que ele fica falando. Então, é um processo referente à ação trabalhista, em que houve acordo entre as partes e homologação deste acordo por parte do juiz. O acordo deduzido em reclamatória trabalhista não tem o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos com o fim de afastá-los da tributação. É esta a base da autuação da manutenção do lançamento da autoridade julgadora, convalidando ou ratificando o que a autoridade lançadora realizou, que foi tributar o excesso da parcela não tributável por falta de comprovação que não se tratava de parcela não tributável. Então, eu mantive a decisão de primeira instância, fazendo aquele ajuste, naturalmente, que nós estamos fazendo de mudar do regime de competência para o regime de caixa, do regime de caixa para o regime de competência, e também propus o cancelamento da multa de ofício nos termos da súmula CAF número 73. Mas, isso antes, mas
agora eu já cancelo essa propositura de cancelamento da multa de ofício, porque a multa de ofício pelo cancelamento é desde que informado por fonte pagadora de terceiros. E no meu caso presente, o que acontece é o seguinte: por que eu não vou aceitar apenas a homologação do acordo? Porque quem define a verba tributável está na petição inicial. É a petição inicial que diz, são 50,45% que refere-se a rendimentos tributáveis. Não existe nenhum outro documento nos autos que diga, olha, são 50,45% de rendimentos tributáveis, na forma com que a gente havia discutido no mês passado. Uma sentença que também dissesse a mesma coisa, rendimentos tributáveis e rendimentos não tributáveis. Não, a sentença apenas faz o que normalmente faz, homologa o acordo entre as partes. Então, não há também como se aplicar a súmula CARF número 73, porque não foi fonte de terceiros, mas sim o próprio contribuinte, ao fazer o acordo, que definiu que 50,45% era rendimento tributável na sua petição inicial. Nesses termos, portanto, vocês estão vendo um voto que está um pouquinho desatualizado nesse aspecto, mas ele contém a tela da petição inicial, onde está dividido o rendimento tributável e o rendimento não tributável, nega o provimento ao recurso do contribuinte, inclusive também não aplicando a súmula CARF número 73, que eu teria feito de ofício. Então, você só está pedindo o recálculo do imposto de acordo com o regime de competência. Só isso, né? Isso foi pedido no recurso, Márcio? Eu não estou lembrado que foi? Eu posso ficar consultando em tempo real, mas eu não me recordo, não. Porque ele não pediu, nega provimento e de ofício o recálculo, né? Mas se ele pediu... Não. Mas eu acho que ele não pediu não, tá, presidente? Lendo meu relatório, eu acho que ele não pediu não. Então, aqui é o caso de o recálculo, a solicitação de recálculo ser feita de ofício, né? Pelo que o Márcio narrou, com certeza ele não pediu. Ele achou que não era tributável, não tem sentido ele pedir isso, não. Eu acho que eu copiei o processo na área de trabalho de vocês também, ou não? Eu acho que eu não vou nem colocar de ofício. Eu vou colocar assim, ó. O que vocês acham? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Aliás, alguém diverge do voto do relator? Eu não perguntei. Alguém diverge? Ninguém diverge, né? O Gregório já tinha falado que ia divergir na última sessão, ele só ia confirmar. Vai divergir, Gregório? Eu vou também. Apesar de ser uma sentença homologatória, não deixa de ser uma sentença. No caso, vocês estão dando provimento ao recurso, isso? O Gregório, então, diverge. Ana, você acompanha o Gregório? Mais alguém? A Renata acompanha o Gregório? Acompanha o Gregório. O Rafael acompanha o Gregório? Só para esclarecer, presidente, e até o Márcio citou uma decisão de minha relatoria, e aí eu fui buscar esse histórico. Eu peguei quando você tem uma decisão judicial com o valor fechado, uma coisa é você ter um provimento jurisdicional com o valor fechado. E aí meu voto foi que ele citou foi justamente nesse sentido, porque não tinha ali a discriminação das verbas. Nesse caso, você tem uma discriminação, que pode ser precária ou não, a depender do ponto de vista, mas você tem uma discriminação, falando o que é remuneratório e o que é indenizatório. Eu não posso ignorar esse fato. Tá. Mas só para mencionar, a discriminação vem por ele, né? Vem pela petição que ele propôs, né? Chancelada pelo juiz. Mas, Márcio, você queria que fosse proposto por quem, se é um acordo? Proposta ao rateio das verbas? De onde você acha que ia vir a natureza, se não fosse se um acordo, de onde que vai vir a natureza da verba?
Qual Eu que é a não acho, alternativa? nesse caso, eu não acho que a parte pode decidir qual a natureza da verba E quem que vai vai receber. decidir? O juiz? Como? Se eu estou propondo um Mas quando ele acordo. coloca, ele acabou decidindo, ele acabou anuindo o que foi acordado entre as partes. Se por exemplo, eu bati no seu carro, aí você entra na justiça e fala assim, eu quero 10 mil de dano material e moral. Aí eu chego para você e falo, Márcio, vou fazer um acordo aqui com você, você está me pedindo 20, né? 10 e 10. Vou te pagar 8 agora e a gente encerra isso aqui, homologa lá no juiz e a gente fala que foi a título de verba indenizatória do dano moral. Pode ser? Você fala, bom, topo. Então tá, juiz, ó, ele me pediu 20, 10 dano moral, 10 material, a gente chegou à conclusão que eu estava dando 8 para ele de dano moral. E estamos aqui numa petição, o juiz homologou? Homologou, pronto. Quem disse que eu não te dei 8 de dano moral? É a mesma coisa da verba. Ainda que seja um acordo, nada me impede de eu estar acordando com você pagar só a verba indenizatória, que não tem natureza salarial. É um acordo, entendeu? E se, na hora que o juiz vai e chancela, é isso que faz valer o meu direito. Direito cria suas próprias realidades, lembra? Só uma perguntinha, uma dúvida, assim, de ordem prática, porque eu não tenho essa noção da prática jurídico-processual. Nesse caso, se fizesse as partes, vamos uma suposição, se eles fizessem esse acordo, aí o juiz não concordasse só com essa parte do rendimento tributário, não teria que ter uma sentença? Aí não seria uma sentença homologatória, seria uma sentença judicial, não seria? Ou não? Mas a sentença homologatória é judicial. Mas nesse caso ele colocaria para especificar as naturezas, os valores, ele determinaria que as partes fizessem isso e obrigatoriamente ele intima a União sobre isso. Entendeu? Quando ele não decide por conta, ele manda as partes especificarem, até porque muitas vezes as partes pedem verbas salariais e dano moral. Joga lá. Aí, para não ter imposto de renda, fala, tudo é dano moral. O juiz fala, não, peraí, você pediu dano moral e pediu verba salarial. Foi feito um acordo. Discrimina as verbas. Ainda que seja reflexo com verba indenizatória, tudo bem, mas discrimina. Ou não, é tudo dano moral, intima a receita, entendeu? A procuradoria. E muitas vezes a procuradoria acontece falando que não, que o fundamento do pedido não é o dano moral, e sim as verbas salariais. Então tem que ser adequado à verba salarial. Isso eles fazem. Isso aí, tudo bem, mas se o juiz optar, eu sei que as duas sentenças são judiciais, que é o juiz que está sentenciando, né? Mas se ele não optar por é uma possibilidade, ele negociar com as partes, olha, vamos abrir isso aí, não é isso, tal, e aí depois, tipo assim, as partes refazem, digamos, esse acordo, esse ajuste como o juiz quer, e aí ele homologa através de uma sentença homologatória, né? Mas ele pode também desconsiderar, não concordar com aquele acordo e sentenciar. Não pode? Não seria também... Pode, mas é muito difícil. Pode, mas é muito difícil. Pode, mas é muito difícil. Geralmente, quando ele só não homologa, o juiz só não homologa, quando... É muito gritante, muito conflitante. Quando direitos não renunciados, aqueles direitos não disponíveis são respeitados. É basicamente isso aí. Então, quando são aqueles direitos indisponíveis que por exemplo, se o contribuinte tivesse aberto mão de uma verba, ele não pode abrir mão, né? Aí ele intervém. Mas nessa questão aí de definição das verbas, ele homologa o que for trazido para juízo. Só que a minha dúvida é se isso tem um condão até que ponto isso influencia, repercute na esfera tributária, tá? A gente está falando o tempo todo aqui na esfera trabalhista. E no caso que nós julgamos, que o Gregório até reportou na última reunião, é que era uma verba só, você se lembra, né, Gregório? Que eu tentei abrir, até o Palatinic disse que entendia o meu propósito, mas era inviável, porque já tinha decisão dizendo que foi homologado aquele valor. E naquele momento, e ali naqueles valores havia sim, grande possibilidade de ter verbas
sobre as quais não deveria incidir por gênero, como FGTS e outras aí, né? Da mesma natureza, mas se manteve a tributação. Eu tenho, assim, toda vez que eu pego esses processos assim, de essas definições em acordo, principalmente, do que eu fico com essa dúvida que o Márcio teve aí, de que é tributável, não é que exercer e é uma sentença, essa sentença seria oponível na esfera tributária, sabe? A gente tem que assim, ver sempre onde é que a gente está pisando, em qual seara a gente está inserido. Mas, já voltamos, né? Vamos prosseguir. Vamos andar. Tá. Então, colegas, me atualizem aí. Deu 4-4, né? Não, 4-4. Foi 4-4. O Márcio vota por negar provimento, né? Eu acompanhei, o Francisco acompanhou, o Luiz acompanhou, e o Francisco deu 4-4. Então, e a gente... você está falando, eu não estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo ninguém, na verdade. Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo o Dani e estou ouvindo você. Estou ouvindo, Márcio, você. Eu estou te ouvindo também, Márcio. Eu não ouvi o que o Dani falou. Eu não sei se o Dani falou algo, eu não estava ouvindo ninguém, e aí eu entrei e saí. Tá. Os outros. É o seguinte, Márcio, houve um empate aqui no julgamento, né? E aí, nesse caso, se aplica o disposto naquele artigo 19E, tá? Aqui nós estamos tratando de... O que é isso aqui? Imposto de renda, né? Não é... Notificação de lançamento. É lançamento mesmo, né? Não é restituição, não é... Tá, não é glosa de... Tá. Então, o item 19, colegas, vai ficar assim, ó. Todo mundo conheceu do recurso voluntário, né? Nós votamos e conhecemos do recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário. E, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido tal pela Lei 13.988 de 2020, em face de empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Ponto. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Luiz e Dene, que negaram provimento ao recurso e apenas determinaram o recálculo do imposto devido com base nas tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos pelo regime de competência. Tá? Então, ficou assim, tá? Colocar pelo regime de competência antes, peraí. Recálculo do imposto devido pelo regime de competência, vírgula, com base nas tabelas e alíquotas nos meses vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos. Ok? No caso do provimento de vocês, Gregório, é cancelado o lançamento, né? Em dar provimento... acho que eu vou colocar cancelando-se o lançamento, para facilitar para a fiscalização, para a unidade de origem. Cancelando-se o lançamento. Lançamento tributário. Cancelando-se o lançamento tributário. Vencidos conselheiros. Cancelando-se o lançamento. Vou repetir então, gente. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento tributário. Lançamento fiscal, o lançamento tributário. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Luiz e Dene, que negaram provimento ao recurso,
e apenas determinar o recálculo do imposto devido pelo regime de competência com base nas tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos, tá? Esse recálculo foi de ofício, né? Vocês estão entendendo? De ofício, né? É que eu coloco aqui, negar um provimento ao recurso e apenas determinar o recálculo. Não precisa colocar de ofício, né? Não precisa nesse caso. Negar o provimento e determinar de ofício. Oi? Designado. Gregório. Rafael Mazer. Eu voto na Ana. Eu também. Pode ser, Ana, você? Posso passar esse voto vencedor? É tranquilo, Ana. Bem tranquilo, pode ser? Você vai acompanhar o Márcio nessa ideia dele? Pode ser, Ana? Dessa vez? Pode. Pode. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana. Perfeito. A conselheira Ana. Tá, perfeito. Agora vamos fazer, colegas, o item 6 da pauta, também de relatoria do Márcio, é do contribuinte Jeft Fernando Lisovski. Esse saiu com vista em agosto e o Márcio parece até que fez alguma alteração no voto em relação ao voto que ele tinha apresentado em agosto. Márcio, eu vou deixar então a palavra para você, passar a palavra para você, você então fique à vontade. Tá bom. Márcio. Peraí, a Rita está sem câmera, mas... A Rita aí? Voltou. Parece que é uma sessão espírita, né? Renata, você está aí? Dá um oi para nós. Eu vou desligar os sons e liguei a câmera. Então, quanto o contribuinte foi apurado a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista no valor de R$132 mil. E também rendimentos de previdência privada, que isso acabou não mais entrando no cotejo final. Então, para resgatar, até também a título de transparência ao contribuinte, ao patrono que vai estar ouvindo essa gravação, na sessão passada eu havia decidido por anular o julgamento, anular o lançamento, por erro na materialidade fática, pelo apontamento de omissão de rendimentos de ação trabalhista, quando eu entendia que era, na verdade, omissão de rendimentos de honorários advocatícios. Resgatando para essa sessão o voto, ou estes 3 votos que estarem visto meu, eu comecei a reler a decisão de primeira instância e também a impugnação do contribuinte, percebi que a impugnação do contribuinte já mencionava este fato, e este fato foi rebatido pela decisão de primeira instância, apontando que ao contribuinte bastaria provar a omissão dos rendimentos recebidos daquelas fontes, ou no caso em particular, que o contribuinte não havia sido o beneficiário da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica daqueles rendimentos, mas sim, como ele menciona bem, as empresas que representou ou o próprio escritório advocatício para o qual oficiou. Com esse provimento, o contribuinte não mais enfrentou essa materialidade do lançamento e, repensando bem, não houve prejuízo no entendimento da infração pelo contribuinte, daí não atraiu o princípio do prejuízo, e no outro ponto, o contribuinte não atacou esse ponto no recurso voluntário, eis porque então eu retirei essa menção do voto, sendo que o voto inicia com uma preliminar de nulidade por parte do contribuinte de não haver deferido seu pedido de diligência ou perícia. É um pedido que, na sessão passada, também eu rejeitei de plano, pelo fato da liberdade que tem a autoridade julgadora de determinar ou não diligências e de entender ou não seu deferimento como necessária ou impraticável, que nesse caso foi constatado pela desnecessariedade das diligências. Então, vou direto às omissões de rendimentos na página 6. Vamos lá. O contribuinte afirma haver solicitado, junto ao setor responsável pela emissão de DIF, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os relatórios juntados às folhas 27 e 28. Acredita que os documentos detêm boa-fé e a desconfiança quanto à idoneidade exigir a apuração de sua falsidade e a determinação de medidas cabíveis contra o contribuinte. Afirma não ter responsabilidade pela informação não coincidir com a DIF, por não dispor de elementos para descobrir de onde o TJ retirou o valor informado. Bem,
Ao rejeitar o documento apresentado pelo contribuinte, a autoridade julgadora não supôs má-fé ou inidoneidade, somente não considerou apto a afastar a infração e atribuir os rendimentos a terceiros. De fato, o contribuinte não tem responsabilidade em como o TJ de Santa Catarina preparou e elaborou as informações que resultaram na DIF. Tinha, contudo, meio de lidir o lançamento a partir da exibição de exemplifica, extrato bancário ou comprovante de depósito que demonstrasse a saída dos valores da conta bancária à conta da sociedade empresária. Disto, nesse caso, não é da sociedade, é a conta das partes vencedoras. Estou fazendo esse ajuste. Disto não se desincubiu. Os relatórios de retenção, folhas 104 e 137, ratificam o comprovante de rendimentos pagos e fazem prova contrária ao sujeito passivo, pois o Código de Receita Informada não reporta rendimentos decorrentes de decisão judicial. Com razão, a autoridade julgadora de primeira instância assentou que as empresas Master, Minusa e Omisolo receberam rendimentos respectivos nestes valores depositados pela recorrente em março de 2007, para cujo levantamento esta for indicado, a recorrente. Destarte, nenhum destes valores coincide de comissão de R$28 mil, e o documento intitulado Relatório de Retenções do IR não tem a chancela do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nem tampouco presente a petição dirigida a este egrégio que lhe originou. Portanto, nenhum dos elementos documentos carreados aos autos servia a finalidade de provar o alegado, que é o quê? De que o contribuinte apenas levantou esses valores, devendo ser tomada a informação da DIF como provável da manutenção do lançamento. Aí eu trago imagens, né, uma das imagens que mostra o comprovante de rendimentos pagos, a outra imagem que mostra o precatório, o valor dos rendimentos, que foi, na verdade, da ação de R$200 mil. Então, eu supus que esses 28% sejam, na verdade, os honorários desta ação, e por isso eu mantenho o lançamento nesse ponto. Com relação à emissão de rendimentos da Caixa Econômica Federal, ele menciona ter sido responsável pelo levantamento do valor, não tendo tido a disponibilidade econômica ou jurídica dos honorários sucumbenciais a que ele concorda serem honorários, executados e objetos de alvará. Entende que a não exclusão dos rendimentos do lançamento decorreu da ausência de prova objetiva de que houve contabilização na sociedade advocatícia. O contribuinte, a autoridade julgadora, ela rejeita a alegação do contribuinte por faltar contemporaneidade entre o valor escriturado no razão analítica e o valor omitido, não tendo o contribuinte comprovado que este valor, 102 mil, estava naquele valor, 132 mil. Ele argumenta que o lançamento escriturado pode ser decomposto em 3 valores. São esses valores, eu trouxe até a foto que ilustra a decomposição. Entretanto, apesar de ser razoável acreditar que o alvará número 160/2007 tenha sido atualizado na data do levantamento deste valor para 21.943, então o valor do alvará é 21.665, o contribuinte não apresenta o comprovante de levantamento respectivo exigido pela autoridade julgadora de primeira instância, muito menos a prova de qual o valor do alvará 0214, que seria o de R$8 mil, trazendo sua cópia da execução, cumprimento de sentença, onde nada consta. Sendo assim, o contribuinte não demonstrou cabalmente que a escrituração do livro razão correspondia aos levantamentos tal como decomposto. Correspondia ao lançamento, não levantamento, ao valor escriturado tal como decomposto. Não tendo contraposto ou não tendo provado de modo hábil a acusação fiscal nesse ponto. Não tendo desfeito de modo hábil a acusação fiscal nesse ponto. Aí eu trouxe aqui o alvará, um dos alvarás é o 160/2007, que ele fala aqui 21.665, e não existe o alvará juntado aos autos do 0214, que se pelo menos este houvesse, eu poderia até presumir que a soma seria mais ou menos isso, e aí eu poderia entender que esse valor corresponderia a esse total que ele apresentou. Ele fala apenas assim, cópia deste despacho servirá de alvará número 0214, mas não fala valor também. Bem, com relação à omissão de 1921, isso aqui é mais simples, o contribuinte ele escriturou no mesmo dia, só que 1075,04. Então, não cumpriu o dever de provar os fatos registrados na escrituração contábil, estando os elementos anexados aos autos somente evidenciando a entrega do numerário ao recorrente, e a ele apenas em quantia diversa daquela que havia mencionado ter sido contabilizado na sociedade advocatícia. O contribuinte não demonstrou ter sido apenas o responsável pelo levantamento do valor e que não lhe pertencia a renda objeto dos alvarás supramencionados, não trazendo aos autos elementos de prova, repito, quais são as provas, aí sim, haver repassado o valor à sociedade advocatícia. Perceba que houve sim a demonstração do fato gerador do imposto sobre a renda, que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, consignado na prestação de DIF pela Caixa Econômica Federal em favor do recorrente.
Ademais, o artigo 42, parágrafo 5º da Lei 9.430, ele refere-se a depósitos bancários de origem não identificada, ou no caso, origem não comprovada, não sendo este o caso dos correntes altos, que é de omissão de rendimentos, não havendo muito menos prova de que o valor informado na dívida da Caixa Econômica Federal pertence a terceiros, como defendido no voto. Tampouco houve inovação jurídica na decisão de primeira instância, pois se o contribuinte, nas razões de impugnação da notificação de lançamento, afirmou se tratar de rendimentos de terceiros, deveria haver carreado aos autos as provas necessárias a provar este argumento. Assim, a decisão de primeira instância está tão somente exigindo a prova dos fatos ou razões posteriormente aduzidos aos autos, pois, para demonstrar habilmente o argumento de que os rendimentos foram revertidos à sociedade advocatícia, deveriam iniciar-se dos elementos probatórios para esta finalidade. A autoridade julgadora de posse da escrita contábil da sociedade advocatícia apenas denegou a prova apresentada, porque inapta a demonstrar o que alegava o contribuinte, não havendo aqui nenhuma inovação, mas mera análise da instrução impugnatória. Aí ele faz uma menção que, se nós mantivéssemos o lançamento, estaremos acusando ele de infringir o Código de Ética da OAB, mas é um ponto que poderia até ser ignorado. Nesses termos, presidente, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não. Alguém diverge do voto do relator? Em relação ao item 6 da pauta, o conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu só olhar aqui uma informação no recurso voluntário. Enquanto isso, eu vou só tomar um copo d'água, tá? Não falem antes de eu votar. Pronto, presidente. Vou esperar o Márcio voltar. Já votei. Não é tão longe assim não é casa, é apartamento. É, joia. Quer falar alguma coisa, Gregório? Não? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Eu também não diverjo. Então, vai ficar assim o item 6 da pauta do contribuinte Jeft Fernando Lisovski. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vou pedir só desculpa aos conselheiros que leram alguns erros de português meio grosseiros meus, mas é porque esse eu tinha feito agora recentemente e não deu tempo de revisar o voto. Achei inexcusável. Perdoe. Na verdade, isso é uma minuta. Rascunho esse disco que você apresenta aqui, você pode Tá joia. ajustar a qualquer momento. Colegas, vamos rapidinho tentar fazer os do Francisco. Os do Francisco agora são tranquilos, né, Francisco? Tranquilos, a gente fala tranquilos. Não, mas são mesmo. Colegas, nós temos então agora, do período da manhã ainda, os dois processos da relatoria de Francisco são do contribuinte José de Paula Ferreira. São os itens 10 e 11. 10 e 11 da pauta. É 10 a 12, não? 10 a 12. É 10 a 12, né? Peraí, deixa eu ver aqui. São 3. São 3, porque na última sessão saíram os itens 201 e 204 e depois ficou desgarrado, que era o item 227.
É isso mesmo, são 3 processos. É porque esse aí estava lá separado. Tá, são 3 processos. Qual dos 3 você vai fazer primeiro, Francisco? Vou deixar você definir a ordem aí. Na verdade, os 3 aqui, eles tratam basicamente o 10 e o 11 é a mesma coisa, só muda o ano. O 12, ele tem uma diferença muito pequena. A gente já discutiu, eu vou começar do 10 mesmo, pelo 10. Posso iniciar? O item 10, tá. Então, colegas, vamos fazer agora o julgamento do item da manhã, tá? Vamos fazer agora à tarde. O item 10 da pauta, do contribuinte José de Paula Ferreira. Pode começar, então. Francisco, processo com vista, né? Então, pode ir direto ao assunto, assim, sabe? Eu já dei uma estudada, pode ir, então. Eu estou indo nessas planilhas, porque na planilha está resumido, estou indo pela planilha. A gente já discutiu isso aqui na semana passada, o Gregório até já sinalizou que vai divergir. Ocorre arbitramento do VTN, aí na impugnação desse 10º aqui, do 10, ela faz a impugnação, questiona, mas não tem alegação sobre legitimidade passiva. A DRJ mantém o lançamento. Aí, no recurso, ela traz só ilegitimidade passiva e não trata de VTN. Então, o VTN não é matéria de objeto do recurso, ela só trata de ilegitimidade passiva. Aí, eu estou reconhecendo como matéria de ordem pública e, embora não tratada, eu estou analisando, eu estou conhecendo da ilegitimidade passiva, conhecendo da matéria, né? Mas a alegação dela é que a terra está invadida por sem terra, mas não consta nos autos prova de que a época do fato gerador ela não era o legítimo proprietário. Estou falando ela porque ela é a inventariante, né? Que não era o proprietário do imóvel, embora nessa condição o proprietário tenha sido declarado de interesse social para fins de reforma agrária, com emissão prévia do poder público na posse. Inclusive, ela assume a condição de contribuinte no momento que declara, e aí eu estou negando provimento ao recurso. Esse 10 e o 11 é a mesma coisa. Esse é aquele caso do MST, né, da invasão de terra, né, e aí surgiu a dúvida. Esse é o caso? É que o Gregório, naquela votação, considerou que tinha uma decisão do STJ, que sendo invasão de terra, mas aí eu mantenho a minha posição de negar provimento. Ela só alega ilegitimidade passiva, o VTN não é tratado. E a única coisa que diferencia do 12 é que no 12 ela trata do VTN. O lançamento, quando já foi feito, é o nome do espólio, já? Espólio. Já era falecido, já quando foi feito o lançamento. Inclusive, no exercício em questão, o contribuinte declarou como dele a propriedade, né? Isso. Declarou como dele, né? Tá, então, você está conhecendo parcialmente, só me rememore aqui, você não está conhecendo de qual alegação? Eu estou conhecendo a parte do lançamento lá que não foi recorrida, né, do VTN. Da alegação contra o VTN, isso? Então, do lançamento, porque, na verdade, o VTN não foi objeto de recurso, né? Não, mas daí você não vai conhecer? Como assim? Na verdade, talvez esteja impreciso essa minha expressão. É conhecer do recurso, do que foi recorrido, né? Tá. Então, é verdade. Porque se não foi recorrido, não tem o que conhecer, né? Perfeito. Então, você vai só negar provimento? Negar provimento. Tá. Colegas, eu, em vez de perguntar individualmente, eu vou fazer aquela pergunta geral. Alguém diverge do voto do relator? Gregório, você diverge do voto do relator?
Vai dar provimento ao recurso. Provimento. A questão da elegibilidade passiva, você entende que há elegibilidade? Eu pedi vista justamente, na época era o processo que foi desgarrado, que era o 227, justamente para poder examinar as provas que tinham sido juntadas nesses dois casos, que é 10 e 11 agora. E aí tem esse imóvel que foi objeto de uma ação de desapropriação movida pelo INCRA. Nessa ação de desapropriação foi emitido um parecer técnico por um perito judicial, acompanhado pelos peritos indicados, tanto pelo INCRA quanto pelo réu, que é o espólio, e esse parecer ficou atestado a invasão pelo MST em 1900 e lá vai fumaça. Essa ação de desapropriação, inclusive, também já foi julgada, já foi indenizado, e na última sessão eu me manifestei, trouxe aqui algum precedente do CAF, que faz citação a vários precedentes do STJ, e por essas razões eu dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Mas, salvo engano, não teve missão na posse nessa época, né, no exercício, né, a propriedade era do contribuinte, né, o fato de ter invadido, não... Mas ele não tinha o livre gozo usufruto do seu imóvel, aí, pela jurisprudência do STJ, isso já é suficiente para afastar a incidência do tributo. Pois eu já vi jurisprudência no sentido contrário. Bem, inclusive tem parecer da PGFN também nesse sentido. Eu vou acompanhar o Gregório. Divergência também. Rafael, você acompanha a divergência? Divergência. Luiz, como você vota? Eu estou fazendo uma pergunta aleatória. Luiz, ninguém perguntou, alguém caiu. Ana. Ela disse que acompanha a divergência. Luiz, como você vota? Você acompanha o Francisco negando provimento ao recurso ou você dá provimento ao recurso? Eu vou acompanhar o Francisco. Tá. Márcio, você acompanha o Francisco ou o Gregório? Francisco? Relator. Tá. Aqui não é questão processual, né? É questão de definição do sujeito passivo. Exatamente. Não é questão... A questão aí, olha só, essa questão de quando tem invasão que fica, como se diz, a turbulência na propriedade, um domínio útil, na posse, eu entendo que só após uma sentença ou uma sentença judicial é que você se descaracteriza a situação de afasta a propriedade, domínio útil ou a posse. Antes disso, como se diz, estão presentes os três requisitos da Lei 9396. E tanto é assim que, nesse caso concreto, aí, o contribuinte ele poderia, inclusive, nem ter apresentado a declaração do ITR. Ele podia não apresentar, você tinha convicção que ele podia não apresentar, mas uma vez apresentado, ele mesmo se colocou no polo passivo da obrigação tributária. Agora, eu vou só colocar aqui, achei interessante essa posição do Francisco de aceitar a legitimidade passiva de ofício, porque ele mostrou aí, valorizou o efeito translativo do recurso voluntário, né? Achei bacana esse conhecimento dele da legitimidade passiva, apesar de não ter sido, isso tem que ser de ofício. É uma das questões processuais mais caras, que no CAF, às vezes, isso não está muito pacificado. Tem até pessoas que acham que, há conselheiros que entendem que tem que se restringir ao quadrado do recurso voluntário. Mas só que a questão processual é muito mais ampla do que isso, né? E o Francisco andou muito bem em ampliar o horizonte, saiu da caixa e reconheceu de ofício a legitimidade passiva. Muito bom. E, na minha opinião, viu, Luiz, não é nem caso de conhecer de ofício, porque, para mim, ele alegou isso na impugnação. O recurso é simples, a impugnação é mais simples ainda, já tinha feito essa observação na última sessão, e ele nem usa esse termo, legitimidade passiva. Quem está usando esse termo é a gente, talvez com um pouco mais de técnica. Porque o que ele fala, de forma bem simples, é que a terra foi invadida.
Né? Ele fala isso na impugnação, ele fala isso também no recurso voluntário. Mas a leitura que o Francisco fez foi interessante, porque ele deu uma nomenclatura técnica a um fenômeno que aconteceu. Mas ele conheceu do ofício. Mas eu entendo diferente, Gregório, nesse ponto, pelo seguinte. Ele fala que a Terra está invadida, mas ele fala isso justificando a dificuldade de fazer o levantamento com laudo. Ele não diz que não figura no polo passivo em função da invasão. Ele cita o sem terra, mas ele cita pela dificuldade dele entrar na terra para conseguir o laudo. A argumentação não é nesse sentido. Por isso que eu acho que eu entendi que ele não alegou a ilegitimidade passiva. No recurso ele foi preciso, no recurso ele questionou. Mas nesse sentido, por isso que ele fala que ele não tem a posse do imóvel. É o que o Gregório quer falar. Ele não deixou de fazer a declaração de TR porque consta no nome dele. Ele foi até zeloso demais com a situação. Outros talvez não deveriam nem ter feito a declaração, igual o próprio Luiz falou. Agora, ele foi zeloso e fez a declaração. Na intenção de desconstituir o VTN do lançamento, ele informou que ele não tem como acessar a propriedade porque está na posse. Como é que ele vai ser o proprietário se é alguém que intimida a entrada do proprietário do imóvel? Como ele vai ser responsável? Não, mas os requisitos da lei são claros. É um tripé. Propriedade, domínio útil, posse. Ele tem a propriedade. Ele é o proprietário formal, no registro de imóveis, não é o possuidor, sim, nem tem o domínio. Mas ele é proprietário. Ele formal. O proprietário é quem pode gozar, usufruir, dispor, vender. Ele não pode. O proprietário é proprietário. Se alguém invade a sua propriedade, você não perde a condição de proprietário. Você não perde. Se você for uma desapropriação da tua área. Se você for no registro de imóveis, quem é que está lá? O dono, o proprietário. O proprietário pode dispor. O proprietário pode dispor, pode vender. Ele pode vender a área invadida? Pode. A propriedade invadida, ele não vai ter quem compre, mas se puder, ele pode vender. A questão real da situação é diferente. Mas ele não é devido por quem tem as três características: posse, propriedade e domínio útil. Ou. Isso, não é cumulativo, é ou. Então basta que tenha um. Mas ele não tem a posse. Ele foi desapropriado. Mas a lei não é cumulativa, basta que ocorra um dos fenômenos. É porque eu não li. Basta que tenha um. Desculpa, eu não li o voto, mas se vocês olharem, eu discordo sobre isso aí, essa questão da posse precária, do sem terra e indevida. Então, ele não assume esse polo da sujeição passiva enquanto não houver a emissão prévia, né? Mas é entendimento, né, gente? Eu acho que ele só perde essa condição uma das três condições, quer dizer, no caso, a única, que é propriedade, a partir do momento que tenha um ato jurídico perfeito que diga que a propriedade não é mais dele. A partir daí, eu entendo que não. Você tem uma situação, um ato constitutivo. Eu entendo que não, até porque a função social da propriedade é a exploração da terra para o sustento da família, da condição, ou comercial, e ele não pode fazer isso. Eu só queria mencionar, desculpa interromper o debate, mas são 4-6, tá, Deni? É verdade. Eu estou sendo advogado do diabo nessa hora e falar o horário, mas a discussão é muito boa, mas já foi votado, eu acho melhor proferir o resultado, porque não vai ter mais tempo hábil para... Perfeito, vamos ver lá. Meu voto é os 3 itens, viu, Deni? Eu olhei os 3 processos. O meu voto é o mesmo para os 3 itens desse contribuinte. Eu olhei os 3 processos, analisei o pedido de vista e eu já posso adiantar que o meu voto é o mesmo para os 3 casos. A situação é a mesma nos 3? A situação é a mesma. A diferença que tem é que no 12 ele questiona o VTN. Nos outros é só ilegitimidade passiva. Ele questiona o VTN, mas não tem laudo. Aí ele traz argumento que ele não pode por causa do sem terra. Agora, a decisão é semelhante, eu conheço de ofício
da discussão assim, da legitimidade passiva, e nego o provimento igualmente aos outros. Tá, e com relação ao VTN, foi feito por arbitramento, usou... E tem aptidão. Ah, então, nisso o Gregório concorda, né, Gregório? Não, é porque a questão do Gregório eu nem vou chegar nessa parte, nessa parte. É como uma prejudicial, né? Mas, enfim, o resultado meu é o mesmo e o do Gregório é o mesmo, também. Só para concluir, Francisco, você conhece do recurso? Conheço do recurso, os 3. Conhece e nega o provimento. Tá. E o Gregório conhece também do recurso, né? Todos conhecem, só que cancela, né? O lançamento. Ficou então 4-4 também, né, colegas? 4-4. Então, nos itens 10, 11 e 12, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento tributário. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Luiz e Dene, que negaram o provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, vou colocar você agora, Gregório. Você falou também, né? Pode ser, né? Gregório, então você vai fazer o voto vencedor. Então, esse é o dispositivo, é o resultado para os itens 10, 11 e 12, todos do contribuinte José de Paula Ferreira. Colegas, acho que encerramos por aqui, né? Senão, tá encerrando a hora. E o Marco, você está aí ainda? Você tem horário, né, Marco? Então, tá. Colegas, vamos encerrar a nossa sessão de julgamento por aqui, já praticamente 6 horas, 18 horas, e amanhã às 9 horas a gente retoma. Marco, Rafael e Francisco, podem encerrar a gravação, então.